Na semana passada, nós vimos os embargos à execução e os embargos à penhora, que é a forma de defesa do executado no âmbito da execução trabalhista. Então, após a liquidação de sentença, o reclamante, o exequente, promove a execução. Dessa execução, o executado vai ser citado para ou pagar ou garantir a execução, podendo-se garantir a execução, apresentar embargos à penhora, embargos à execução no prazo de 5 dias após garantida a execução, dentro do prazo de 48 horas, né? Vimos isso na semana passada. Seguindo nessa linha do tempo, nós vamos ter uma peça de execução, que é a inicial da execução, teremos os embargos à execução, que é a defesa do executado na execução, e após isso o juiz vai analisar a inicial e a contestação, né? Digamos, a execução e os embargos, e vai proferir uma sentença em embargos de execução, uma sentença na fase de execução. E essa sentença, sim, é aquela sentença que é recorrível. Então, vamos supor que o exequente promoveu a execução, o executado, ele não pagou o valor, teve o seu bem penhorado e ele, então, apresentou embargos à penhora, exatamente o caso que fizemos na semana passada, né? Alegando alguma nulidade daquela penhora. Depois disso, o juiz profere uma decisão em embargos. Então, nessa decisão, ele vai se manifestar sobre a execução e sobre essa defesa que pediu a nulidade da penhora. Então, vamos supor que essa sentença tenha definido por manter a penhora. Então, o executado tinha se defendido nos embargos à penhora, dizendo, por exemplo, que era um bem de família, que aquele bem era um bem que era determinante para o faturamento da empresa, por exemplo, uma máquina da qual depende o faturamento da empresa e que não poderia ser leiloada, não poderia ser penhorada, né? Neste caso, vamos supor que a sentença em embargos tenha mantido a penhora, decidido pela legalidade e manutenção da penhora. Então, manteve a penhora. Como o executado poderá recorrer ao duplo grau de jurisdição em fase de execução, né, dessa decisão, por meio de agravo de petição. Então, o agravo de petição é o recurso cabível na fase de execução. O artigo 897, então o artigo 897-A, ele estabelece as hipóteses de cabimento do agravo de petição. Então, nós temos em primeira hipótese de cabimento de agravo de petição, em face de sentença de embargos à execução e impugnação à sentença de liquidação. Exatamente nesse caso que nós temos uma sentença na fase de execução, e dessa sentença nós queremos seja recorrer por conta da sentença de embargos, ou em caso de nós temos interesse em recorrer sobre aquela decisão de liquidação, né? Só que para recorrer daquela decisão de liquidação, nós temos que esperar a sentença na fase de execução para depois poder recorrer, porque já vimos que a decisão que homologa cálculos, ela é uma decisão irrecorrível. Então, temos que esperar a primeira sentença de mérito na fase de execução, para então, posteriormente, poder recorrer sobre aquela questão de cálculos, tá? Então, essa é a linha A. B, em face de sentença de embargo de terceiro. Então, foi penhorado um bem da empresa, um carro. Só que esse carro já foi vendido, já está com um terceiro, embora o registro ainda esteja em nome da empresa, o carro já está em posse de terceiro, já foi vendido por terceiro, antes mesmo do ingresso da ação de conhecimento. Então, nesse caso, não é fraude contra credores, de fato, o carro já pertence a um terceiro interessado. Esse terceiro interessado, quando verificou a penhora, apresentou embargos à penhora, embargos de terceiro, demonstrando que ele já é o proprietário, pedindo o levantamento da penhora. Aí o juiz vai proferir uma sentença na fase de execução para tratar sobre esse embargo de terceiro. Dessa sentença, caso o juiz mantenha a penhora, cabe, por exemplo, também agravo de petição. E em face de decisão interlocutória que acolher ou rejeitar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Nesse caso,
quando a parte exequente, ela requer a abertura, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que é isso? Tem o CNPJ, a parte deseja que seja aberta a execução de acordo com os bens do proprietário desse CNPJ, e não mais limitados ao patrimônio jurídico da empresa, mas sim que adentre até os sócios, né? Nesse caso, da decisão que acolhe ou que rejeita a consideração da personalidade jurídica, cabe também agravo de petição, tá? Então, são essas 3 situações. Um requisito específico do agravo de petição é que, primeiramente, né, gente? Primeiramente, garantia integral do juízo. Normalmente, em uma situação de agravo de petição, o juízo já está garantido, porque a parte já opôs embargos, geralmente. Pode acontecer uma situação, por exemplo, de um embargo de terceiro, que a parte ela não precisou garantir o juízo para opor aqueles embargos, né? Então, em caso de agravo de petição, não caberia o pagamento de garantia do juízo por um terceiro. Agora, se for a reclamada, o juízo deve estar garantido e geralmente já vai estar garantido desde muito antes por conta da apresentação dos embargos. Então, primeiro ponto, garantia do juízo, que precisa estar verificada ali. Se não estiver, precisa então fazer o depósito dos valores ou indicar um bem para penhora para poder interpor agravo de petição. Tá aqui, tá? Uma segunda situação é a delimitação das matérias e dos valores impugnados. Então, vamos supor que eu tenho uma situação que eu preciso recorrer nesse agravo de petição, que é uma penhora que eu não concordo. Quando eu vou interpor esse agravo, na minha folha de rosto, na folha de interposição, quando eu for destacar os requisitos, eu preciso destacar qual é a matéria impugnada. Então, nós vamos destacar a garantia do juízo e destacar qual é a matéria impugnada. Depois nós vamos ver ali como que vai funcionar a redação, né, do recurso, vai ficar melhor para vocês visualizarem. Então, num caso desse de penhora, nós vamos destacar que a matéria impugnada se trata da penhora em bem de família, ou da penhora de automóvel que já está em posse de terceiro, que foi vendido pela tradição antes da propositura da ação, e vamos fazer um destaque para a matéria que se está tratando nesse agravo de instrumento. Então, precisa ter a delimitação da matéria. Caso a gente esteja tratando de valores, de discordância de valores, ou caso essa matéria que a gente está discutindo vai influenciar nos valores do cálculo de liquidação, nós também vamos especificar os valores impugnados. Então, por exemplo, a sentença de homologação dos cálculos de liquidação fixou o valor da liquidação de R$50 mil. Eu não concordo, estou recorrendo, fiz embargos, a sentença manteve os cálculos, né? Estou recorrendo. Nesse recurso eu vou identificar matéria impugnada, os cálculos por conta de, vou especificar porque não concordo com os cálculos. Valor impugnado. Esse valor impugnado é a diferença, qual é o valor que eu estou contestando. Então, vamos supor que deu 50 mil deles e o meu deu 40 mil. Então, eu estou contestando o valor de R$10 mil. Esse é o valor impugnado. É demonstrar a diferença do valor econômico que eu estou aqui pleiteando nesse recurso. Tá? Então, com relação à escrita da peça, nós vamos endereçar essa peça ao juiz Wacó, que foi quem proferiu a decisão. Então, vejam, na semana passada eu expliquei para vocês que a execução, ela corre no mesmo local onde tramitou a ação de conhecimento, a fase, né, de conhecimento. Na fase de conhecimento, o processo tramitou na Quinta Vara de Criciúma, então na execução, a execução vai tramitar na Quinta Vara de Criciúma. Foi o juiz da Quinta Vara que proferiu a sentença em embargos. Então, o meu agravo de petição vai ter uma primeira folha direcionada ao juiz Wacó, ou seja, a Quinta Vara, e uma folha de razões de recurso que vai ser direcionada ao TRT. Então, esse recurso de agravo de petição, ele equivale ao recurso ordinário lá na fase de conhecimento. Então, eu direciono ao juiz Wacó e peço a remessa para o TRT. Essa é a lógica, para que o TRT reanalise aquela matéria, né? Então, vamos endereçar aqui ao juízo da vara do trabalho, número do processo, inclusive,
inclusive, deixa eu compartilhar uma outra coisa aqui na tela com vocês. Aqui, ó. Nós vamos endereçar ao juiz da execução, número do processo, qualificação das partes, fulcro e nome da peça. Não é agravo de instrumento, né? Eu peguei o esqueleto do agravo de instrumento para servir de base aqui. Destaques dos pressupostos recursais especiais da peça. Primeiro, garantia integral do juízo quando apresentados os embargos. Se for o caso, né, gente? Tem que analisar direitinho, mas geralmente sim. Custas a serem pagas ao final pelo executado. Delimitação das matérias e valores impugnados. Então, nós vamos botar assim, ó. A. Matéria impugnada. A matéria impugnada se trata de tal, tal, tal. B. Do valor impugnado. O valor impugnado refere-se ao montante de R$5.000 de diferenças. E vamos especificar qual é o valor impugnado nesse recurso. Requerer o recebimento do recurso. Requerer o recebimento do recurso, contra-minuta ao agravo, que seja possibilitada a outra parte, né? Oferecer contra-razões, contra-minutas de agravo e remessa ao TRT para análise. O prazo, gente, do recurso de agravo de petição é também de 8 dias. Então, todos os recursos trabalhistas têm prazo de 8 dias, tá? Menos os embargos de declaração, que são 5. Então, essa é a folha de interposição, a folha de rosto. Nas folhas de razões, nós vamos endereçar ao juízo ad quem, que é o TRT, nome da peça, colém da Câmara, turma, vamos endereçar, mérito das horas extras. É que é no caso de hoje, tá? Mérito, nós vamos já adentrar no mérito. Se tivermos 3 matérias, aí nós vamos separar A, das horas extras, B, do adicional, C, dos cálculos de liquidação. E aí vamos separar conforme as matérias. E dentro desses tópicos, nós vamos seguir a mesma lógica. Vamos fazer formalizar o convencimento de forma bem sintetizada. Um parágrafo contando o que aconteceu, um outro falando do direito, um outro falando do pedido, sempre seguindo essa lógica de tentar otimizar o espaço da petição e ser bem claro naquilo que nós estamos requerendo por meio daquele recurso, sem florear, né? Ser mais direto. Requerimentos finais. Mas antes de a gente passar para o caso de hoje, eu quero fazer a leitura com vocês daquele modelo para a gente analisar como que está colocado aqui. Vamos lá. Ó. Então, aqui nós temos o endereçamento para a vara do trabalho, número do processo, nome do agravante e agravado, agravo de petição e pressupostos, garantia, custas e delimitação. Tá aqui, ó, matérias impugnadas, valores impugnados. Diante do exposto, requer o recebimento do recurso, a intimação da outra parte no prazo de 8 dias e a posterior remessa ao TRT. Na folha de razões, ó, egrégio Tribunal Regional do Trabalho, minuta do agravo de petição. Se tiver preliminar e prejudicial, sempre vem antes, né? E mérito. O juízo da execução julgou improcedente os embargos à execução, sobre os seguintes argumentos. A sentença não merece ser mantida, pois, aqui a gente vai narrar o direito, destacar a fundamentação. Diante do exposto, requer a reforma da sentença de embargos e aí vamos pedir em qual sentido nós queremos a reforma, sempre de forma completa, né? Requerimentos finais. Diante do exposto, requer o conhecimento do presente recurso e o acolhimento e no mérito, o provimento para fins de reforma da sentença. Alexandra Maria ajuizou reclamação trabalhista em face de TBT Automóveis, tendo sido proferida sentença condenando a reclamada ao pagamento de horas extras a partir da 8ª diária e 44 semanal, com reflexos, sob o argumento de que restou comprovado que a reclamante fazia horas extras.
Transitada em julgada a decisão e tornada líquida, o valor da liquidação restou estabelecido em R$15.000. A conta do calculista foi realizada da seguinte forma: foram calculadas todas as horas extras a partir da sexta diária e da 36ª hora semanal. Após a manifestação das partes, os cálculos foram homologados pelo juízo. Garantido o juízo, a reclamada apresentou embargos à execução, impugnando os cálculos homologados e o valor de R$5.000 de diferenças entre os cálculos. O juízo da execução julgou improcedente o pedido da executada. Diante do exposto, elabore a medida judicial cabível na condição de advogado da executada para fazer valer os direitos de seu cliente. Só a título de curiosidade, na segunda fase do exame da ordem, geralmente não cai a petição agravo de petição. Porém, o agravo de petição, ele já caiu algumas vezes nas perguntas discursivas. Então, é narrado um caso idêntico a esse, por exemplo, e aí pergunta qual seria a medida jurídica cabível, adequada para a empresa, o que a empresa deveria fazer. E aí tem o conhecimento sobre essa petição, quais os requisitos, por exemplo, que poderiam ser questionados. Por isso que o estudo de todas as peças é importante, o conhecimento, ainda que não sejam as mais cobradas lá no exame da ordem, né? Daqui a pouco vocês vão chegar nessa fase já no ano que vem, então é bom já ressaltar isso para vocês. Então aqui nós temos a seguinte situação: uma sentença transitada em julgada. Nessa sentença, ficou reconhecidas as horas extras em favor da reclamante a partir da 8ª diária, a partir da 8ª hora extra diária. Porém, quando o contador ou calculista, né, foi elaborar os cálculos, ele realizou os cálculos utilizando como base as horas extras a partir da 6ª hora extra diária e não a partir da 8ª. Isso significa que ficou ali muito mais oneroso para a empresa do que deveria, além de que o perito não pode modificar os parâmetros da sentença, ele fica vinculado à sentença transitada em julgado, que não foi o que aconteceu aqui, né? Aqui foi modificada a sentença, o calculista modificou os parâmetros da sentença, o que não pode. Tendo ciência disso, a reclamada apresentou embargos à execução, impugnou os cálculos elaborados, os cálculos que foram homologados. Impugnou o valor de R$5.000 de diferenças entre os cálculos, indicando que, o fato de ter contado as horas extras a partir da 6ª hora diária trouxe um prejuízo de R$5.000, uma diferença de R$5.000 no cálculo. Esses R$5.000 o reclamante não tem direito de receber, porque as horas extras têm que ser contabilizadas a partir da 8ª e não da 6ª, conforme destacou a sentença, né? Então, o juízo da execução julgou improcedente o pedido da executada. Diante do exposto, elabore a medida judicial cabível na condição de advogado da executada para fazer valer os direitos de seu cliente. Então, nesse caso, o que vamos fazer aqui? Vamos endereçar um agravo de petição. Aqui não fala qual é a vara, né? Vara do trabalho, não fala qual é a vara do trabalho. Então, é da vara do trabalho, né? Número do processo, qualificação, fulcro, destaque dos pressupostos. Garantia integral do juízo, já garantido, né? O juízo integralmente, quando apresentados embargos. Embargos aqui à execução, quando foram impugnados os cálculos de liquidação. Custas a serem pagas ao final pelo executado. E delimitação das matérias. Então, a matéria impugnada aqui se refere às horas extras que foram contabilizadas a partir da 6ª, sendo que a sentença fixou a partir da 8ª, e vamos especificar que o calculista não pode modificar os parâmetros da sentença. Já no valor impugnado, vamos apresentar o valor de R$5.000 impugnados. Deixa eu pegar aqui. Artigo 879, parágrafo 1º da CLT.
Na liquidação, não se poderá modificar ou inovar a sentença liquidanda, nem discutir matéria pertinente à causa principal. Então, artigo 879, parágrafo 1º. E temos também aqui a violação da coisa julgada, porque a sentença já havia transitado em julgado naquele parâmetro que não pode ser modificado. Então, artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal. Vamos endereçar ao TRT da underline região. O nome da peça é agravo de petição. Mérito. Já vamos chegar aqui no mérito, tratando das horas extras. Vocês podem utilizar já no mesmo tópico, podem criar um tópico embaixo para tratar dessa questão de diferença das horas extras, que implica na diferença do valor. Mas o tema aqui é as horas extras, é o cálculo sobre as horas extras, né? Requerimentos finais. Nesse caso, nós vamos pedir o quê? O conhecimento do agravo de petição, o provimento do agravo de petição para a reforma da sentença de embargos à execução, para que seja determinada a retificação dos cálculos nos termos do presente recurso. Fechando com chave de ouro o nosso recurso, né? Pedindo a retificação dos cálculos. É uma petição que é tranquilinha, agora que vocês já dominam a parte processual, que é a parte que realmente mais exige até que se tenha a compreensão dessa visão processual, mas a peça em si, como eu sempre digo na área do direito do trabalho, a petição em si, ela é mais simples, ela é mais técnica. O difícil é ter a visão geral do processo mesmo, né? Ter essa linha processual gravada, bem gravada na mente, para conseguir se localizar, nos localizarmos, né? Onde nós estamos aqui nesse momento. E vocês, o que me dizem? Dúvidas? O que acharam?